capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu vou nessa noite dar uma continuidade na série que eu tenho trazido para vocês. Eu trago de novo, que é sobre a sã doutrina. Entretanto, eu quero que você abra os seus olhos e perceba a grandiosidade disso, que nós precisamos não aplicar apenas em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu, ao estudar esse tema, vendo as palavras do Senhor, foram tantas revelações, que nessa noite eu vou ser até um pouco didático demais, que eu quero ler tudo que o Senhor ministrou ao meu coração, porque são riquezas que nós precisamos aplicar em nossa vida. O texto bíblico nos fala o seguinte: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como santo é aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos que a revelação da Tua palavra seja trazida pelo Teu Espírito Santo em nosso coração. Apenas, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que ele seja uma terra fértil e que essa palavra, ela produza, Senhor, a 100 por 1 em nosso coração. Em nome de Jesus. Já faz mais ou menos 2 meses que eu tenho falado sobre uma doutrina, a única doutrina que a palavra do Senhor nos ensina, e ela fala que essa doutrina é uma doutrina sã, que existe cura nessa doutrina. Pelo contrário, nós estamos vendo nesses dias, não apenas nesses dias, mas nos dias dos apóstolos, pessoas tentando corromper aquilo que é saudável e aquilo que é puro. E o nosso coração, durante 3 semanas, queimou entendendo que uma igreja que vive a sã doutrina, ela precisa ter um clamor no seu coração, e esse clamor é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabendo disso, que nós precisamos clamar por Maranata, entendemos que nós devemos ter uma vida de vigilância, uma vida que aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que Ele não nos disse qual seria o dia, qual seria a hora, o momento, mas Ele apenas nos deu uma instrução: sejam vigilantes, gerem expectativas no seu coração e aguardem a volta do Senhor Jesus. Só que dentro dessa doutrina que nós esperamos, que nós aguardamos, existe algo muito importante que fala sobre a nossa santidade. E ser santo está relacionado a nós vivermos uma vida de negação, a nós vivemos uma vida separados para Deus, separados das coisas desse mundo, daquilo que apraz a nossa carne, daquilo que satisfaz o desejo pecaminoso que nós temos dentro de nós. Uma forma do apóstolo Paulo escrever esse desejo, ele fala sobre concupiscência, e concupiscência nada mais é do que um desejo feroz pelo pecado. Então ele fala sobre essa concupiscência da carne, e para nós vencermos esse desejo, esse monstro que existe dentro de nós, nós precisamos buscar no Senhor, pedir que o seu Espírito conduza a nossa vida, para nós vivermos o fruto do Espírito Santo. Mas eu considero, biblicamente falando, e vou mostrar para vocês, um fator fundamental para nós vivermos essa vida de separação para o Senhor. Esse fator fundamental se chama o amor. Se nós queremos viver uma vida de dedicação ao Senhor, nós precisamos amá-lo. Por isso que quando nós não amamos, estamos apenas praticando algo sem amor, nós passamos a fazer tudo por obrigação. E quando nós vivemos uma vida de obrigação,
E agora eu abro o leque, eu quero que você pense em toda a sua vida. Tudo aquilo que você não faz com amor, você faz por obrigação. E tudo que nós fizermos por obrigação, uma hora nós vamos deixar de fazer. Nós vamos deixar de praticar. Um exemplo, se você trabalha em uma empresa que você não ama o seu trabalho, que você não ama aquilo que você faz, vai chegar um momento que você vai se sentir saturado e você vai sair daquele ambiente porque não está fazendo bem para você. Então nessa noite eu quero que você entenda, não apenas, mas é claro que com foco na santificação, em tudo o que nós fizermos sem amor, nós vamos deixar de praticar. E quando nós falamos novamente sobre santificação, eu me lembro do sermão escatológico de Jesus, do capítulo 24 do Evangelho conforme Mateus, e no versículo 12, quando Jesus ele fala o seguinte: o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. É bem interessante que Jesus ele faz uma ligação entre a falta de amor e o pecado. Isto é, quando nós não amamos o que, pastor? Amamos a palavra. Um sentido mais próximo do original que Mateus escreve quando o homem deixa de amar os mandamentos do Senhor, ele esfria. E por conseguinte, ele peca. Ou seja, ele não tem mais os seus olhos fixos naquele que é poderoso, naquele que nos deixou a sua lei. Então, quando nós não amamos, Jesus ele fala que por causa disso, nós vamos nos esfriar e por conseguinte, nós vamos pecar. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso? Não apenas na santificação, mas em todas as áreas da sua vida. Você precisa olhar nessa noite aquilo que você está sendo obrigado a fazer. Certamente você não está fazendo por amor. O apóstolo Paulo agora, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31 e 32, ele fala algo muito interessante. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união de Cristo e a igreja. Paulo ele está fazendo uma citação aqui do livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento são sombras daquilo que viriam após a vinda de Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando ele pega esse texto que o próprio Deus disse para nós, deixa o homem, a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ele revela o mistério quando ele fala para a igreja de Éfeso, e ele diz que o mistério de se unir e se tornar uma só carne não está relacionado apenas a homem e mulher. Isso é apenas uma sombra, isso é apenas um protótipo, isso é apenas uma ilustração, mas o que se refere mesmo é a união de Cristo e a igreja. Você vai dizer, Marcos, o que você está querendo dizer com isso? Sobre o amor, está bem claro. Aqui, quando nós vamos para o versículo 25, do capítulo 5 de Éfeso, onde Paulo, antes de falar o texto que eu li para vocês, ele fala o que sustenta essa união. E ele diz o seguinte, não é Gênesis 25, Michael, desculpa, é Efésios 5, 25. Paulo ele fala, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E quando nós entramos dentro do contexto de casamento, nós sabemos que muitas coisas nós vamos enfrentar, e apenas porque nós amamos, nós continuamos casados. Apenas porque nós temos uma aliança que nós nos mantemos dentro do matrimônio, que nós nos mantemos dentro desse casamento.
Então o apóstolo Paulo, antes de falar sobre esse se entregar, ele fala que Jesus amou a sua igreja de forma sacrificial, e da mesma forma o marido precisa amar a sua esposa de forma sacrificial. Então tudo na nossa vida, ele precisa estar ligado ao amor naquilo que nós fazemos, e não diferente está dos mandamentos do Senhor. Nós só vamos conseguir viver uma vida de santidade quando nós amarmos a Deus de todo o coração. Por isso que no Evangelho, conforme Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: quando Jesus é indagado: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, meu irmão, a nossa vida de dedicação ao Senhor não pode estar ligado apenas a uma liturgia, mas ela precisa estar ligada ao nosso amor por Ele. Nós fazemos as coisas porque Deus nos fez assim, com amor. Nós praticamos, nós temos como viver para Deus, mas nós vamos conseguir viver para Deus, melhor falando, quando nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. 1 de João, capítulo 4, e no versículo 8, nós conseguimos desvendar esse amor que a palavra do Senhor nos fala. O apóstolo João, ele fala o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós muitas vezes pensamos que o problema está no amor. Nós deixamos de amar muitas coisas. Na verdade, até nós levamos o problema não apenas no amor, mas na pessoa que está do nosso lado. Sendo que muitas vezes o problema está em nós, não no amor. Você vai dizer: pastor, por que nós não praticamos o amor como deveríamos amar? Possivelmente porque nós não o, com letra maiúscula, o conhecemos. E daí eu faço outra pergunta para nós pensarmos: quem é Deus? No próximo texto que eu vou ler para vocês, fala que Deus é amor. Faz parte de quem Deus é. A manifestação do amor de Deus foi Jesus. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira, ao ponto desse amor não caber nos céus, e Ele enviou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crer. Então, qual o segredo para nós amarmos? Nenhum. Basta nós entendermos 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Por que nós amamos o Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes nós pensamos que nós encontramos Jesus. Na verdade, Ele nos encontrou. João capítulo 15 fala que o Senhor Jesus nos encontrou, nos amou. Ele nos chamou para a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 fala que Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O amar a Deus está em nós reconhecermos que Ele nos amou primeiro.
por que muitas vezes nós não conseguimos amar a Deus e os seus mandamentos? Porque nós não entendemos que foi Ele que nos encontrou e que Ele nos amou primeiro. A partir disso, nós conseguimos receber o seu amor, que é um dom para cada um de nós. O amor que nós recebemos de Deus é um dom que Ele coloca em nosso coração para nós aprendermos a amar. Isto é, o próprio amor coloca o seu amor em nossa vida, para nós aprendermos a amar Ele de todo o coração e ao nosso próximo. Eu não sei se você entendia isso, mas a palavra do Senhor nos fala que o dom supremo, o maior dom, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e o capítulo 12, nós encontramos uma grande discussão que o apóstolo Paulo precisa travar com a igreja de Corinto, que eles estavam apenas preocupados com os dons. Então o apóstolo Paulo, ele encerra esse assunto sobre dons espirituais, de falar em línguas, N coisas, que nós cremos nisso também. E ele fala, eis, portanto, ele encerra, desejam intensamente os dons mais úteis. E agora ele fala, agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí o apóstolo Paulo, ele entra em 1 Coríntios, capítulo 13, e fala sobre o amor. Então nós precisamos entender que quando nós olhamos para Jesus e que Ele nos amou primeiro, Ele coloca o seu dom em nossa vida para nós amarmos Ele de todo o nosso coração. E quando nós entendemos que Jesus nos amou primeiro, se torna fácil nós vivermos uma vida de dedicação a Ele. O Evangelho conforme João, no capítulo 14, versículo 21, fala o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Nós precisamos entender que o amor precisa fazer parte da nossa vida. Claro, na primeira esfera, para nós amarmos a Deus e depois em tudo que nós fizermos e principalmente com o nosso próximo. E depois de discorrer sobre a importância do amor, eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 em diante. Nós vamos ver o nosso amado Jesus trazendo para a igreja de Éfeso uma exortação, porque os efésios trocaram o amor por coisas banais. Versículo 1 fala: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar e as igrejas. Veja o que o texto bíblico nos fala. Fala sobre uma igreja que aparentemente estava fazendo todas as coisas como o protocolo exigia.
Só que nesse ponto eu coloquei o seguinte: às vezes o hábito, ele é inimigo do amor. A rotina, a performance, muitas vezes é inimiga do amor. Porque existe um ponto da nossa vida, se nós não estamos fazendo com amor, nós estamos apenas sendo pessoas performáticas. Estamos apenas executando, não mais para Deus, mas para que os homens possam ver as nossas obras. Passamos a ser pessoas que apenas executam, mas deixam de lado o que é principal, que é o amor. Essa exortação de Jesus para a igreja de Éfeso faz-nos entender que por mais que eles estivessem presentes, fazendo tudo o que eles precisavam fazer, eles estavam longe. Eu quero que você preste atenção nesse exemplo que eu vou trazer e você coloque, não apenas em relação à sua vida com Jesus, que é a principal, mas é como um casamento. Você sabia que um casal, ele não se deixa de uma hora para outra? A primeira coisa que acontece antes de um casal se deixar os seus corpos ou o lugar físico que eles estão, o primeiro afastamento que acontece não é físico, mas é sentimental. Os casais, antes de se abandonarem, eles deixam de se amar. Tudo na nossa vida que nós fizermos, antes de nós abandonarmos, nós deixamos de amar. E nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós estamos fazendo, nesse exemplo, apenas cumprindo a rotina do casamento, mas nós não amamos mais, nós estamos apenas a um passo de nos afastar de forma física do nosso cônjuge. E nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Se nós não entendermos que o amor de Deus, o amor que nós precisamos ter para com Deus, precisa ser o principal, nós estamos a um passo de abandonar não apenas a igreja, mas a nossa vida com Jesus. Quando nós inauguramos essa igreja aqui, em novembro de 2006, aqui nesse lugar, eu jamais me esqueci da pregação de um convidado que nós tivemos aqui, foi o pastor Vanderlei. E ele dizia: antes das pessoas deixarem a igreja, elas deixam Jesus. Antes de nós sairmos dos locais físicos que nós estamos, dos relacionamentos que nós estamos, antes de nós sairmos de uma forma, de um movimento físico, nós deixamos de amar em nosso coração. Por isso que nessa noite, de uma forma reflexiva, eu pergunto para você: será que você no seu casamento, será que você na sua vida, no seu trabalho, aonde você está, você não é apenas um executor, você não está apenas fazendo uma performance? Será que de fato você tem amado aquilo que você tem feito? E o mais importante, será que você tem amado a Jesus de todo o seu coração, amar os mandamentos de Jesus, para que a sua vida se torne leve e você consiga cumprir os mandamentos do Senhor? Homens e mulheres que são casados, por mais que você ache o seu marido lindo, tem umas que a gente olha e fala assim: uau, né? É pela fé, né? Estou brincando, gente. Sempre há um chinelinho torto para um pé torto. A Priscila encontrou olha só que pretensão, né? Só para descontrair, encontrou uma pessoa essa semana. E o ser humano falou: eu estou casado. E tu está casado com aquele baixinho ainda? Perguntou para a Priscila: tu está casado com aquele baixinho ainda? E ela falou assim: que baixinho, da onde? Ele tem 1,70.
Então, meus irmãos, nós precisamos focar não numa vida de performance, mas nós precisamos viver uma vida de amor. E o texto bíblico continua dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas, quando Jesus é indagado. E depois ele fala, e ao próximo, nós precisamos amar ao próximo. Esses 2 mandamentos é o resumo da lei de Moisés. É o resumo dos 10 mandamentos. Então, igreja, nós precisamos cuidar, porque a rotina, porque o hábito do casamento, o hábito da nossa vida com Deus pode estar tirando o foco do amor. Todos os dias questione se você tem amado, todos os dias questione se você tem vivido uma vida sacrificial no amor. Às vezes eu oro ao Senhor e muitas vezes eu pergunto, será que eu estou sendo um bom esposo? Será que eu estou me sacrificando em favor da minha esposa, como eu preciso me sacrificar? Ou eu estou de uma forma performática buscando o meu próprio interesse? O amor, igreja, faz com que, por mais que a Priscila me ache o homem mais lindo da terra, pela fé, existem homens muito mais lindos do que eu. E ela pode olhar e falar assim, que homem bonito. Mas ela vai dizer, eu sou do meu amado e ele é meu. O que eu quero dizer para você? Que fora da cerca que você está em Jesus, existem muitos pecados atraentes. Mas porque você ama Jesus, você diz para ele, eu sou do meu amado e ele é meu. Por mais que inúmeras propostas você venha receber, por mais atrativo que seja o pecado, você vai continuar dizendo, eu amo os mandamentos do Senhor, eu sigo conforme a vontade dEle. Então, viver os mandamentos para mim é algo leve, porque eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro. Ainda no texto que nós estamos lendo de Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nos mostra o que Jesus tinha contra essa igreja. Ele fala, tenho, porém. Sabe quando você vai receber um elogio de alguém e o cara fala, você é incrível, você é demais, você é muito bom naquilo que você faz, de repente ele coloca uma vírgula e fala, porém. Você faz igual o Chaves, né? Não é do seu tempo, irmão, desculpa. Quando ele está falando que você é incrível, ele fala, mas... Aí você fala, lá vem. Foi isso que o Senhor Jesus fez com a igreja de Éfeso. Você é incrível, porém, contra você tem o seguinte, e ele fala, você abandonou o seu primeiro amor. O porém de Jesus contra a sua igreja de Éfeso. Se você não entendia isso, eu explico para você. Foi que eles deixaram o primeiro e grande mandamento. Que Jesus ele cita, mas que foi dado por Deus, nós olhamos lá no livro de Levítico. Mateus 22, 37 ao 38. Eles deixaram de cumprir exatamente isso aqui. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. O problema da igreja de Éfeso é que Jesus deixou de ser a prioridade no coração deles. É que Jesus deixou de ser a primazia no coração deles. Esse que é o problema nosso, igreja. Jesus
dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 21 de Mateus, ele fala o seguinte: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É como se Jesus está dizendo o seguinte: ei, sabe o que eu faço? Eu, quando olho para você, eu olho o coração, e quando eu olho o seu coração, eu consigo desvendar o que está ali dentro dele, eu consigo desvendar o que é a sua prioridade. Foi isso que Jesus fez com a igreja de Éfeso. Ele viu o estereótipo, mas quando ele olhou para o coração, ele disse: eles abandonaram a primazia, eles deixaram de lado o amor, eles estão fazendo apenas de forma performática. Aí, meu irmão, o ministério já pode subir. Eu pergunto para você nessa noite: quando o Senhor Jesus, ele sonda o seu coração, quando Jesus, ele olha o seu tesouro, o que é tesouro, pastor? É aquilo mais valioso que você tem lá dentro, é aquilo que você dá mais prioridade. E quando ele olhar para isso que você dá mais prioridade, o que ele vai enxergar? Dentro das suas proporções, do seu casamento, quando Jesus olha para você e pergunta: você dá a prioridade que você precisa para o seu cônjuge? Qual a resposta que ele vai ter? Igreja, nós, em tudo na nossa vida, precisamos colocar o amor. Nós precisamos olhar o amor em nosso relacionamento interpessoal como um lubrificante social. Tudo que nós fizermos, nós precisamos empregar o amor. E para nós irmos já finalizando, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 5. Nós olhamos uma palavra de juízo de Jesus. Ele fala: veja aonde você caiu, veja onde está o seu erro. Eu sondei o seu coração, agora você precisa sondar o seu coração. E após isso acontecer, Jesus, ele continua dizendo: arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras que no início praticava. Só que Jesus ainda continua exortando o seu povo: se isso não acontecer, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Sabe que, de uma forma hermenêutica, quando eu olho esse texto, interpretando ele, que Jesus coloca juízo na sua igreja, porque eles não amavam. Se Jesus, ele pede arrependimento, e se não houver arrependimento, vai ter um juízo, eu vejo isso de algo que é muito grave. Nós não amarmos Jesus. Quem sabe hoje a palavra do Senhor, e não eu, mostrou para você por que você não tem conseguido viver uma vida de santidade, uma vida exclusiva para o Senhor. É porque você não ama Jesus como você deveria amar. Quem sabe você não ama Jesus como deveria amar, porque não entendeu que não foi você que escolheu Jesus, mas Ele escolheu você e te amou primeiro. E quando Ele nos ama primeiro, nós vamos lá para aquilo que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo, do 1 Coríntios 12, 31. Esse é o dom. E se nós estamos falando de dom, nós estamos falando de algo que Deus coloca em nossa vida. A palavra dom no original significa presente. O amor, o maior amor de todos os amores, te deu um presente chamado amor. O amor de todos os amores, o maior amor,
amou tanto você ao ponto de não suportar, que morreu por você. Deus morreu naquela cruz. Será que prova maior? Você precisa entender o quanto Ele te ama. Você precisa de prova maior desse amor por cada um de nós. O apóstolo Paulo fala: o amor consiste, ainda quando éramos pecadores, Ele morreu por nós e nos amou. Como nós não vamos amar esse mandamento? Eu pergunto para você, meu irmão, você não ama o seu cônjuge? Porque você ama o seu cônjuge, pode vir inúmeras tentações. Mas como você está focado no amor, você não olha para a direita e nem para a esquerda. Então viver com o seu cônjuge, por mais tentações que você tenha, é leve, é fácil, é tranquilo, porque você ama a aliança. Nós precisamos olhar assim para Jesus. Pastor, é cheio de regras. Não são regras, são mandamentos que protegem você. E esses mandamentos nos levam para a vida eterna. Será que você tem amado aquilo que você tem feito? Jesus não estava dizendo para os efésios que eles precisavam parar de fazer, não. Jesus disse: volta lá atrás, olha o que vocês estavam fazendo. Antes vocês faziam tudo isso, combatiam os nicolaítas, combatiam os falsos apóstolos, vocês faziam tudo correto. Mas vocês amavam. Vamos ver, igreja, como nós estamos agindo. Será que quando você vem para a igreja, você lembra daquele texto? Alegrei-me quando me disseram, me convidaram, vamos à casa do Senhor. Ou você chega no domingo e fala: uau, eu tenho que ir na igreja. Ai, que obrigação que eu tenho. Será que quando você está se levantando para trabalhar no emprego que Deus te deu, você levanta e diz: glória ao Senhor nas alturas, porque Ele me deu algo para eu ter o sustento? Quando nós entendermos o amor, uma vida de santidade será fácil de se praticar. Quando nós entendermos que Ele te amou primeiro. Eu amo a história minha e da Priscila. Como aconteceu, como foi. Eu falo sobre mim, mas para mim é a história mais linda da face da terra. Certamente a sua para você é a mais linda, mas a minha para mim é a mais linda. Vem cá. Por mais linda que seja a nossa história, a Priscila sabe que a história mais linda da minha vida é de Jesus para mim. A história mais linda da minha vida é quando eu olhar nos olhos do meu amado na eternidade e Ele me colocar a coroa da justiça que foi reservada para mim. Com amor é mais leve, com amor é mais fácil. Aliança sem amor, ela é fadada ao insucesso. Não case sem amor. Não faça sem amor. Aqueles que amam os mandamentos de Jesus é aqueles que amam o Senhor. Vamos nos colocar em pé. Você pode fechar os teus olhos.